Graças a Deus. Por gentileza, carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao verso de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 1 ao verso 10, que nos diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis-me aqui, eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Tomai vossos assentos, por favor. Meus queridos irmãos, quando o nosso bondoso e eterno Deus, rico em misericórdia, Ele cria o homem, Ele coloca no homem o famoso livre-arbítrio. E Deus, com isso, gostaria que esse homem que fora criado por Ele, a sua imagem, a sua semelhança, o adorasse, o exaltasse, engrandecesse o seu nome, o amasse de todo o coração por livre e espontânea vontade. Então Deus gostaria que esse homem fizesse a sua vontade, mas fizesse porque o amava, porque queria agradá-lo, porque queria adorá-lo. Todavia, esse homem, quando colocado no jardim do Éden, ele resolveu, por livre e espontânea vontade, deixar de agradar a Deus, deixar de observar a vontade de Deus para realizar a sua própria vontade. E isso constitui pecado, quando nós, seres humanos, deixamos de observar a vontade de Deus para realizar a nossa própria vontade. Com isso, esse homem, ele comete no jardim do Éden o pecado da desobediência. E esse pecado foi a maior desgraça que já pôde acontecer na raça humana, no hemisfério, no cosmo. Foi a maior desgraça de todos os tempos. E esse homem agora, ele aciona a justiça de Deus, a santidade de Deus. E essa santidade que
vem em forma de justiça, ela vem para cobrar o pecado de desobediência. Esse homem agora, perante Deus, ele é transgressor, ele é digno de morte. O pecado, uma vez sendo consumado, gera morte. E através desse pecado, a Bíblia vai dizer que a morte entra no mundo. Esse homem agora não tem mais uma consciência em paz para com Deus. Esse homem, toda vez que ouve falar o nome de Deus, ele se esconde, porque a sua consciência é uma consciência acusadora, é uma consciência que não lhe deixa em paz, é uma consciência que não lhe deixa dormir, porque ele sabe que ele é devedor, ele é transgressor da lei do Senhor. Só que Deus é infinito em bondade e em misericórdia. E quando esse homem viola a lei de Deus, Deus não é pego de surpresa. Deus, então, ele começa a descortinar nas páginas do Antigo Testamento o seu plano de redenção deste homem que havia caído, que havia cometido pecado. E ele deixa isso claro quando em Gênesis capítulo de número 3, no verso de número 15, ele vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E no desenrolar da história, Deus vai mostrando que tem plano de redenção para esse homem. Ele então, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, Deus escolhe Abraão e através de Abraão, Deus forma um povo. Esse povo vai parar no Egito e é cativo lá por mais ou menos uns 430 anos. Após esse momento, Deus levanta um libertador. Esse libertador é chamado de Moisés. E o povo então sai com mãos fortes, as mãos poderosas de Deus, livra esse povo do Egito e leva esse povo para o deserto. E no deserto, lá no Monte Sinai, Deus estabelece um concerto com esse povo. E através do concerto, Deus dá para esse povo as tábuas da lei. E dentro da lei, Deus então escolhe uma família, a família de Levi, e Deus estabelece um sistema religioso de sacrifícios. Sim, esse sistema, ele implicava dizer que esse ser humano, ele podia oferecer um animal como um possível substituto. Ele imolava esse animal e o sangue desse animal cobria temporariamente o pecado daquele ser humano. Porém, tanto a lei quanto o sistema de sacrifício eram transitórios, eram passageiros, né? Eles não estabeleciam uma justiça para aqueles homens. A lei e o sistema de sacrifício apenas apontava: olha, eu estou estabelecendo isso, isso não é definitivo. A lei aponta para Cristo, a lei aponta para um libertador. Tudo isso aqui é temporário. Vocês precisam observar isso. Vocês não podem se garantir na lei e no sistema de sacrifício. Isso aponta lá para frente, isso aponta lá para o Novo Testamento, né? Isso aponta para Jesus, o libertador. Porque quem quisesse se garantir na lei e no que a lei dizia que era transitória, esse homem nunca tinha paz de consciência. Ele nunca se sentia de verdade livre da condenação do pecado. Pois bem, por que falamos isso? Porque entramos na carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, porém aqui no capítulo de número 10, o autor vai traçar um paralelo entre o sacrifício estabelecido na lei
e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele vai provar aqui na carta aos Hebreus que o sacrifício de Jesus, ele é superior ao sistema de sacrifício estabelecido por Moisés. Por que que ele vai traçar esse paralelo? Porque nesse contexto aqui, os nossos irmãos que estavam vivendo nesta época, estavam vivendo uma pressão psicológica muito grande. Por quê? Porque havia uma espécie de perseguição. E o governo, então, ele estava confiscando bens, estava prendendo alguns, e a solução que alguns irmãos acharam era retornar ao judaísmo. Era eles pensando mais ou menos assim: poxa, quando nós éramos do judaísmo, quando nós oferecíamos os nossos sacrifícios, quando nós estávamos agarrados à lei de Moisés, nós não sofríamos perseguições, nós não tínhamos a ira do governo romano sobre a nossa vida. Então alguns decidiram retornar. Inclusive, na época, o templo ainda estava de pé e os sacrifícios ainda eram realizados, porque eles não haviam entendido direito que aquilo era sombra. A lei era sombra, porque o autor vai dizer aqui, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Aqueles irmãos decidiram então retornar, e o papel do autor da carta aos Hebreus é convencê-los que aquilo não era a melhor situação e que eles deveriam entender perfeitamente. Então ele escreve dizendo: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aí ele está dizendo: olha, não adianta vocês retornarem ao sistema de sacrifício, porque isso era sombra, apenas apontava. Eles não tiram o pecado, eles não libertam a alma de vocês da condenação de pecado. Aí ele continua dizendo assim, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Então ele está dizendo: olha, se fosse eficaz, se vocês realmente, ao oferecer um sacrifício, um touro, um bode, vocês se sentissem livres de verdade, não haveria necessidade de vocês oferecerem um outro dia, uma outra vez. Uma vez sendo oferecido, vocês já se sentiriam livres para adorar, livres da condenação, e vocês não retornariam. Se vocês retornam todos os dias e uma vez no ano, que é a festa do Yom Kippur, o dia do perdão, da expiação, onde o sumo sacerdote adentra o templo com o sangue de touros e de bodes e oferece por ele e pelo povo, se isso libertasse de verdade, se esse sangue libertasse de verdade, vocês não estariam repetindo a mesma coisa todos os dias e todos os anos. Aí ele diz assim no verso de número 3: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Olha que interessante. Ele diz: olha, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, quando vocês oferecem um sacrifício, na verdade vocês não estão se sentindo livres. O que vocês estão fazendo é comemorando o aniversário do pecado. Então, todos os anos, quando vocês estão sacrificando no dia do perdão, no dia que era para vocês se sentirem livres de verdade, vocês estão comemorando e lembrando que vocês são pecadores e que estão debaixo da ira de Deus. É isso que vocês estão fazendo. Por quê? Porque no verso 4 ele responde dizendo: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire
pecados. Está dizendo, não adianta vocês ficarem repetindo isso. Já cessou. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire pecados. Ele está dizendo, ó, o animal não pode pagar pelo ser humano. Foi o ser humano que falhou. Então, a justiça requer que um sangue humano seja derramado. Porém, Deus, olhando do céu para a terra, ele não viu um justo sequer que pudesse derramar o seu sangue em favor dos outros. Aí o interessante vem aqui, verso de número 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Aqui é uma profundidade muito grande. Porque quando o autor diz no verso de número 5, ele diz, pelo que entrando no mundo, quem está entrando no mundo? O prometido. Quem está entrando no mundo? O ungido de Deus. Quem está entrando no mundo? O Salvador da humanidade. Então, quando o autor aos Hebreus escreve o verso de número 5, você pode até grifar aí e botar o seguinte: e Cristo diz, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. É mais ou menos assim. Quando o plano de Deus está para se desenrolar e a salvação chegar para a raça humana, ele precisava de um que fizesse a vontade dele, não que fizesse a sua própria vontade como Adão no jardim. E então é mais ou menos como Jesus chegando, e Jesus então, ele vai dizer para Deus, isso aqui na verdade é uma recitação do Salmo de número 40, verso 6 a verso 8, porque o salmista diz isso lá, e o autor aqui está interpretando o que o salmista diz no verso 40, no Salmo 40, verso de número 6 ao verso 8. É como se Jesus estivesse dizendo, Deus, entendi, eu entendi o teu plano. O ser humano deve derramar o sangue, o ser humano deve pagar. Mas olha, Deus, eu entendi a tua vontade e o meu desejo é fazer a tua vontade. Mas para que eu faça a tua vontade, Deus, o Senhor precisa me preparar um corpo. O Senhor precisa me preparar um tabernáculo, e é o que Deus vai fazer. Deus prepara um corpo para Jesus e coloca este corpo na forma de um embrião no ventre da Virgem Maria de maneira milagrosa. Jesus então, ele recebe um corpo para poder fazer a vontade de Deus, que é derramar o sangue em favor da humanidade. Esse sim. Aí ele diz, ó, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, eis-me aqui, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Oh, bendito seja o nome do Salvador Jesus Cristo. Ele diz, ó, eis-me aqui. No princípio do livro, você pega Gênesis, pega Êxodo, vai por Levítico, chega em Apocalipse, todo mundo só fala sobre um único assunto: Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Ele diz assim, ó, no princípio do livro está escrito de mim, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E ele termina, e ele continua. Então disse, eis aqui venho, o princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Ele está dizendo, olha, de pecado, mas ele continua, verso 8. Verso 9, então disse, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Deus: olha, acontece o seguinte, a lei durou até Cristo. Como eu vim para fazer a tua vontade, o primeiro sistema antigo será retirado, e o Senhor vai estabelecer o segundo. Qual é o segundo? O segundo não conta mais com o sangue de touros e de bodes. O segundo não é transitório. O segundo é superior ao de Moisés. Então tira o primeiro e estabelece o segundo. O segundo é agora. Sabe qual é? A lei de Deus é aplicada em nossos corações, e nós somos livres pelo sangue de Jesus de qualquer consciência de pecado. Por isso que o texto vai dizer, Romanos de número 5, agora pelo sangue de Cristo temos paz com Deus. Aí ele diz, ó, tira o primeiro. Aí retirou, porque tudo era transitório, tudo apontava para ele. Quando ele chega, tudo que está lá atrás, que era a sombra das coisas futuras e não a imagem exata, esquece. Agora é Jesus. E os que se achegam a Jesus de todo o seu coração e diz para ele: Senhor, sei que sou pecador, a minha consciência me acusa de todos os meus erros, eu não consigo ter paz, mas eu li na Bíblia e me falaram que quem se aproxima de ti não é lançado fora. A palavra diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A palavra diz, a palavra do Senhor, ela diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus em Cristo tome a tua consciência, te dê paz no coração, e que quando você for cear, sei, sabe por quê? Eu sou livre, você é livre, nós somos livres, não por sangue de bodes e de touros, mas pelo precioso sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. A Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.